mártires de Cunhal e Uruaçu. Foram os cristãos martirizados, vítimas de 2 massacres, ambos no ano de 1645, no Rio Grande do Norte, no tempo das invasões holandesas no Brasil. O primeiro na capela de Nossa Senhora das Candeias, no engenho de Cunhaú, outro em Uruaçu, comunidade do município de São Gonçalo do Amarante. Explicando um pouco a história. Os holandeses chegaram no Rio Grande do Norte, dia 8 de dezembro de 1633. Depois da luta com os portugueses na Fortaleza dos Reis Magos, em Natal, que defendia a entrada marítima da cidade, a principal preocupação dos invasores holandeses foi assumir o quanto antes os pontos estratégicos que garantiam a economia da região e a subsistência da população. A principal fonte de renda era o gado, seguido da cana-de-açúcar. Haviam 2 engenhos, Potengi e o Cunhaú. Quando os holandeses chegaram a Natal, vários moradores importantes refugiaram-se no Potengi, propriedade de um deles, na esperança de que viesse a ajuda da Paraíba e Pernambuco. Foram perseguidos. Os invasores, com a ajuda dos índios, mataram Francisco Coelho, dono do engenho, sua mulher e 6 filhos, e todas as outras pessoas que ali se encontravam, em número de 60. Esse foi o primeiro massacre realizado pelos holandeses no Rio Grande do Norte. Como não havia motivação religiosa, não é considerado martírio pela fé. Enquanto Potengi estava quase desativado, o engenho Cunhaú era o mais importante centro da economia da capitania. Foi por isso palco de muitas lutas pelo seu controle entre portugueses, índios e holandeses. Passadas todas as turbulências no período inicial da invasão, a vida do engenho voltou à sua normalidade. Ao redor da capela de Nossa Senhora das Candeias, da Casa Grande do engenho, viviam pacatamente 70 modestos colonos e suas famílias. Durante a ocupação holandesa, a Igreja do Rio Grande do Norte passou por um período de crise causada pelas autoridades hostis à Igreja Católica e pela busca de novos fiéis por pastores protestantes calvinistas. O calvinismo era a principal religião da Holanda e parte da atual Bélgica. Com o tempo, essa situação hostil transformou-se em verdadeira perseguição religiosa, que culminou com os massacres de Cunhaú e Uruaçu. Martírio de Cunhaú. Dia 15 de julho de 1645, chegou em Cunhaú Jacob Rabi, trazendo consigo seus amigos e liderados, os ferozes índios tapuias e, além deles, alguns índios potiguares, com o chefe Gerera, e soldados holandeses. Jacob Rabi era conhecido por seus saques e desmandos, feitos com a conivência dos holandeses, deixando um rastro de destruição por onde passava. Dizendo-se em missão oficial pelo Supremo Conselho Holandês do Recife, convoca a população para ouvir as ordens do Conselho após a missa dominical no dia seguinte. Sua simples presença deixou todos tensos e com medo. Uma chuva torrencial na manhã de domingo, dia 16 de julho de 1645, alagando sobremaneira os caminhos da região, impediu que o número de pessoas a comparecer na missa fosse maior. Foi uma chuva providencial.
Com medo do Jacob Rabi, algumas pessoas esperavam na casa de engenho. Os fiéis chegaram na Santa Missa. O padre André de Soberal iniciou a missa. Após a elevação da hóstia e do cálice, erguendo o corpo do Senhor para a adoração dos presentes, a um sinal de Jacob Rabi, foram fechadas todas as portas da igreja e se deu início ao terrível massacre. Foram cenas de grande atrocidade. Os fiéis em oração, tomados de surpresa e completamente indefesos, foram covardemente atacados e mortos pelos holandeses, com a ajuda dos tapuias e dos potiguares. Ao perceber que iam ser mesmo sacrificados, os fiéis não se rebelaram. Ao contrário, entre ânsias se confessaram ao sumo sacerdote Jesus Cristo, nosso Senhor, pedindo-lhe cada qual com grande contrição perdão de seus pecados, enquanto o padre André estava exortando-os a bem morrer, rezando apressadamente o ofício da agonia. Os primeiros ataques ao sacerdote padre André de Soberal partiram dos tapuias. O padre, porém, falando a língua indígena, na qual era bem versado, exortou-os a não tocar na sua pessoa ou nas imagens e objetos do altar, sob pena de ficarem tolhidos as mãos e as partes do corpo quem o fizessem. Os tapuias recuaram receosos, mas os potiguares não deram importância às palavras do sacerdote, arremetendo contra o ministro de Deus e fazendo-o em pedaços. O autor da façanha foi o chefe dos índios potiguares, o chefe Gerera, que empunhando uma adaga, feriu de morte o padre André. Os que haviam se refugiado na casa do senhor de engenho tiveram o mesmo destino. Depois da igreja, a casa de engenho foi invadida. 3 conseguiram fugir, escapando pelos telhados. Os outros tentaram se defender como puderam, mas também foram mortos. A disposição dos fiéis à hora da morte era de verdadeiros mártires, ou seja, aceitando voluntariamente o martírio por amor a Cristo. Os assassinos agiam em nome de um governo que hostilizava abertamente a Igreja Católica. As vítimas tinham plena consciência disso. De toda essa numerosa multidão de mártires, cerca de 70 pessoas, apenas 2 foram identificadas e por isso beatificadas: o padre André de Soberal e Domingos de Carvalho. Martírio de Uruaçu. Em 3 de outubro de 1645, 3 meses depois do massacre de Cunhaú, aconteceu outro, desta vez em Uruaçu, este também a mando de Jacob Rabi. A notícia do massacre de Cunhaú espalhou-se por todo o Rio Grande do Norte e capitanias vizinhas, deixando a população aterrorizada, temendo novos ataques dos tapuias e potiguares, liderados pelos holandeses. Depois do massacre de Cunhaú, alguns moradores influentes, liderados pelo padre Ambrósio Ferro, que exercia as funções de vigário de Natal,
pediram abrigo na fortaleza dos 3 reis magos em Natal. Os que não foram construíram uma paliçada para proteger a localidade conhecida como Potengi. Desse modo, os moradores do Rio Grande ficaram em 2 grupos, 12 na fortaleza dos Reis Magos e o restante em Potengi. Dia 2 de outubro chegaram ordens do governo de Recife mandando matar todos os moradores daquelas comunidades, o que foi feito no dia seguinte, 3 de outubro. Os holandeses decidiram eliminar primeiro os 12 da fortaleza dos Reis Magos, por serem pessoas influentes, servindo de exemplo o vigário Padre Ambrósio, um escabino, um rico proprietário. Foram embarcados e levados rio acima para o porto de Uruaçu. Lá os esperava o chefe indígena potiguar Antônio Paraopaba e um pelotão armado de 200 índios. Este chefe foi educado na Holanda e convertido à religião calvinista, da qual era fanático defensor. Logo que chegaram, os holandeses ordenaram os 12 para que se despissem e se ajoelhassem. Chamando os índios que estavam emboscados, eles cercaram os pobres indefesos e deram início à requintada carnificina que se seguiu. Arrancaram suas línguas para não proferirem orações católicas, braços e pernas foram decepados, crianças foram partidas ao meio e grande parte dos corpos foram degolados. O padre Ambrósio Francisco Ferro foi torturado até a morte. O camponês Mateus Moreira teve o coração arrancado do peito pelas costas. Quando o carrasco arrancou seu coração, milagrosamente ainda teve forças para bradar em voz alta: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Os que morreram por essas e outras crueldades começaram a ter os membros cortados e dessa forma entregaram a alma a Deus. Depois de mortos, a barbaridade continuou e seus corpos foram feitos em pedaços. Em contraste a essa violência, temos a atitude serena e profundamente cristã das vítimas. Além disso, importantíssimo para a caracterização do martírio pela fé, foi justamente a presença de um pastor protestante calvinista que tentou fazê-los renunciar à fé católica e converterem-se à seita protestante. Confessaram em alta voz que morriam na verdadeira fé. Nas atrocidades do martírio se manifesta o ódio à fé católica por parte dos assassinos, pela forma como foi tratado o padre Ambrósio. Por ser sacerdote, estando ainda ele vivo, foi mais duramente torturado. Quanto aos outros moradores que estavam presos em Potengi, eles aguardavam o martírio em clima de grande religiosidade. Dentro da fortificação em Potengi eram realizadas orações, procissões, jejuns, penitências fortíssimas. As penitências foram tantas que seus corpos depois as denunciavam antes de serem sepultados. Embora somente os homens é que deveriam ser levados para a morte, sabe-se que algumas mulheres com seus filhos acompanharam os chefes de família e foram também sacrificados.
Quando os soldados holandeses vieram buscá-los, sabiam que iam para o suplício. Despediram-se os miseráveis de suas mulheres e filhos com muitas lágrimas, pedindo-lhes com muita eficácia que, pois iam morrer por seu Deus, e inocentes, e lhes encomendassem as almas a seu Criador, e a quem pelo caminho foram pedindo perdão de seus pecados. Dão-lhe muitas graças e muito conformes por morrerem daquela sorte, e antes de serem chegados ao sítio, teatro de crueldade e tirania jamais vista, foram cercados pelos índios. E em chegando, viram os cadáveres de seus companheiros e vizinhos que ainda palpitavam com as feridas, e com cuja vista não desmaiaram. Antes deram a Deus muitas graças, consolando-se uns aos outros e protestando que morriam firmes na fé católica romana.